Olá, está começando mais uma edição do programa Conectados. Na edição de hoje, nós vamos falar um pouquinho do uso da tecnologia na educação. Você acredita que ela contribui ou atrapalha? Para falar sobre isso, está aqui no nosso estúdio Gunnar Correia. O pessoal da nossa equipe produziu um VT sobre a história dele. Vamos conferir? Gunnar Correia Pereira Ferreira tem formação em sistemas para a internet e possui experiência na área de ciências da computação. Atualmente é web designer na Universidade do Oeste Paulista e está se especializando em tecnologias na educação. Realizou uma pesquisa recente sobre implicações para o desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem. Gunnar, a sua especialização é na área de tecnologia. Depois da tecnologia, você decidiu se especializar no setor educacional. Qual foi o principal motivo pelo qual você adentrou na educação e buscou aplicar o seu conhecimento nela? Eu acho que tudo começou quando entrei na universidade. Eu tinha um conhecimento técnico de como montar o material, de como produzir, utilizando as ferramentas, e vendo todo o processo de como as professoras se comportavam, como a instituição se comportava mediante esse material, acabei meio que me apaixonando um pouco pela profissão de docência. E como eu sou da área de tecnologias, eu pensei em fazer algo voltado para a área da educação usando os recursos tecnológicos. Interessante. Gunnar, além da educação, você acredita que dá para aplicar o seu conhecimento em alguma outra área? Sim, acho que todas as áreas são válidas. Eu não conheço nenhuma área que não seja válida para a educação com o uso das tecnologias. Porque muitas áreas como medicina, agrárias, entre outras, elas precisam de uma simulação real, antes ou mais próximo do real, antes de ser aplicada em teste. Então, a tecnologia ela é aplicada, seja tanto para simuladores, para videoaulas, artigos e qualquer outro meio tecnológico que dê para passar a comunicação e conteúdo para o aluno. Então, acho que em qualquer setor, qualquer área da educação, que você consiga usar o meio tecnológico como meio de aprendizagem, é válida. Você falou um pouquinho do uso da tecnologia na hora de montar e produzir um pouco daqueles simuladores. Eu acredito que também no caso dos próprios simuladores de autoescola, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o simulador é uma ferramenta essencial, né? Porque antes do aluno, do profissional exercer aquela função, ele já vai conhecer algumas falhas, alguns erros que esses simuladores propõem. Por exemplo, na autoescola, o professor sabe quando você está acelerando mais, acelerando menos, quando você virou, ele simula se está vindo um carro na sua direção ou não. Então você tem uma resposta bem próxima do realismo. A gente consegue fazer teste para verificar se o batimento cardíaco está respondendo, se não está, qual procedimento executar mediante aquela situação do paciente, o que deve ser aplicado, o que não deve ser aplicado. Na área de agrária, se um determinado herbicida é aplicável naquele tipo de praga ou não. Então, acho que qualquer área que a gente consiga usar o simulador é bem válida. E eu acho que a minha próxima pergunta era sobre o uso da tecnologia na sala de aula. O que você tem a dizer um pouquinho? Bom, como eu disse anteriormente, a tecnologia se aplica em todas as áreas da educação, mas como muitos professores fazem, eles acabam limitando totalmente as aulas ou apenas na lousa, passando apenas na lousa, ou usando os conteúdos tecnológicos, recursos, como fonte principal de aprendizagem. Eu acho que isso não é interessante. Quando você faz um curso voltado para a área da educação à distância, tudo bem, o aluno já está preparado para aquilo, mas quando o aluno é de presencial, ele não está preparado, ele não está esperando depender 100% de uma plataforma online. Então, eu acho que nesse contexto, a tecnologia deve ser aplicada como auxílio, como um complemento, e não como um conteúdo principal, que sem ele o aluno não aprenda nada. Eu acho que o aluno precisa do tutor. E você acha que existe um momento ideal para você aplicar, introduzir a tecnologia dentro da sala de aula? Eu acho que sim. Depois que o aluno já conhece as ferramentas, que é a parte principal, ele conhecer a ferramenta, conhecer o ambiente virtual de aprendizagem, ele já pode adentrar no mundo da educação à distância, né, que a gente fala os AVAs. Porque se o aluno não conhece a plataforma, tem dificuldades, não conhece as ferramentas, ele já vai ficar com um pouco de raiva, um pouco estressado de não conseguir fazer aquilo. Então, automaticamente, ele não vai conseguir focar no conteúdo que é lecionado, porque ele não vai conseguir nem usar a plataforma, quanto mais se concentrar no conteúdo que é lecionado. Então, não tem nenhuma restrição de idade? Não tem. Entendi. Até que ponto a tecnologia deixa de ajudar nos estudos e começa a ser um impedimento e começa a atrapalhar?
Varia de caso para caso. Alunos que têm internet, por exemplo, depende de AVAs, que tem internet ruim, ela não pode ser totalmente aplicada. O professor tem que ter um arquivo, um recurso de fuga, que a gente fala, em PDF, em texto, que o aluno consiga ir na casa dele sem aquela ferramenta. Eu acho que o conteúdo tecnológico acaba atrapalhando quando o aluno não tem acesso, não tem conhecimento para acessar as ferramentas que necessita. Dependendo da área, é obrigatório. Por exemplo, a minha de tecnologia, é obrigatório você conhecer as ferramentas. Mas áreas da saúde, simuladores, áreas de agrária, simuladores, eu acho que se o aluno não entendeu como funciona, ele não tem como ele continuar. Acho que o professor tem que abordar cada um individual. Você acha que conciliar a tecnologia com a educação é uma das barreiras, um dos impedimentos que os professores atuais têm que passar? Eu acho que sim, porque como você pode comparar no ensino médio, por exemplo, a gente tem professores que são mais adentrados a tecnologias, então eles sempre tentam levar conteúdos, vídeos, apostilas, coisas simples, nem às vezes simuladores ou software específico para os alunos. E quando o professor não tem esse preparo, não tem esse conhecimento, ele acaba deixando de lado. Então eu acho que sim. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer um pouco e ver poucos dos exemplos em que a tecnologia pode ser usada na área da educação. O Conectados está de volta. Hoje nós estamos falando um pouquinho do uso da tecnologia dentro de sala de aula. Conosco no nosso estúdio está Gunnar Ferreira. Ele é web designer e ele também, já falamos um pouquinho da vida acadêmica dele. E também falamos sobre o uso da tecnologia dentro da sala de aula. Agora, vamos ver uma reportagem que vai falar um pouquinho da aplicabilidade dos usos da tecnologia dentro da educação. Na educação contemporânea, é raro ver um professor sobreviver sem plataformas digitais. Estas contribuem para o lançamento de notas, realização de atividades e disponibilização de materiais didáticos. Eduardo é coordenador de sistemas web em uma universidade e explica que esses recursos revolucionam o âmbito educacional. Através de uma videoaula, é possível que você acrescente recursos de som, recursos de áudio, multimídia de uma forma geral, e isso, de repente, para um exemplo prático, para um exemplo de uma fórmula matemática, para um aluno que está ali assistindo, né, e que não tem condições ou não consegue estar presente dentro de uma sala de aula, seria um recurso interessante para auxiliar, principalmente na educação à distância. A eficiência está muito embasada naquilo que o aluno também deseja. Porque por mais que você tenha feito um aplicativo coerente, bonito, agradável de se utilizar, fácil de usar, com um conteúdo que se deseja transmitir de qualidade, né, ainda assim, caso o aluno não queira, o aplicativo não vai fazer o papel dele. Os alunos já não se contentam com os métodos tradicionais e os especialistas tentam inovar o ensino. Os recursos tecnológicos oferecem uma interação que antes não era possível. A tecnologia, cada vez mais, ela vem se destacando dentro da área de educação. Não existe algumas tecnologias que a gente poderia usar como modelo que se aplica a todas as áreas. Ela depende muito do contexto ao qual está inserido. Depende da área, a tecnologia vai auxiliar. Mas ela tem uma contribuição muito grande hoje para a gente conseguir unir teoria à prática. Para tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo, existem projetos de jogos educacionais sendo desenvolvidos por alunos e professores universitários, como explica o aluno Rafael, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido nessa tecnologia. Tem muitos benefícios que traz fazer um jogo educativo para
tanto para uma escola quanto para uma faculdade, porque o que acontece, como o jogo ele é uma coisa mais lúdica, tem mais chances de reter algumas informações do que se fosse simplesmente por texto ou por slides, por exemplo. Então o jogo acaba beneficiando ambas as partes, tanto os professores quanto os alunos. O jogo, na verdade, ele não precisa ter uma matéria específica, ele pode auxiliar em todo o âmbito geral, tanto que há jogos que não são focados na educação e que também conseguem passar algum tipo de educação, algum tipo de aprendizagem. A tecnologia traz impactos e contribui com a educação. Muitos projetos investem em interatividade, sendo assim um estímulo para aumentar o interesse na sala de aula. Gunnar, você viu um pouquinho nessa reportagem da forma de uso de uma plataforma de ensino à distância. O que você acha da interação entre professor e aluno que esse tipo de plataforma disponibiliza para quem está acessando? Bom, o único meio de comunicação do professor e aluno entre essas plataformas é apenas texto. Eu acho que na educação é um pouco carente uma comunicação assíncrona via áudio, com áudio. Às vezes tem nas videoconferências, mas não é sempre que você tem um professor disponível para uma videoconferência. Então eu acho que acaba deixando um pouco a desejar apenas essa questão de comunicação, porque ela é feita via texto, através dos chats, você consegue comunicar com o professor, através de mensagens diretas e e-mails. Falando um pouco sobre isso também, você acredita que esse tipo de sistema, que é mais textual, pode deixar o aluno um pouco inibido quanto ao esclarecimento de dúvidas? Por exemplo, em sala de aula, o aluno consegue ter maior contato com o professor. Então, por esse contato, ele acaba ficando mais próximo e tem maior facilidade em apresentar as dúvidas para ele. Já na forma textual, pelo ambiente virtual de aprendizagem, isso pode ser mais difícil? Com certeza sim, a gente pode partir do princípio pelos aplicativos de comunicação que a gente usa com os amigos. É muito mais fácil e rico uma informação enviada via áudio do que via texto. Ainda mais quando você tem um texto grande numa plataforma. O professor só disponibiliza texto para o aluno ler. Slide, para ele tirar dúvida, uma pergunta pequena que seja, vai muitos textos. Às vezes o professor acaba não lendo com tanta atenção, às vezes o aluno, por ser um texto longo, a pergunta, ele acaba deixando passar algum detalhe importante. Então, acho que apenas o recurso de textual acaba complicando um pouco. Na verdade, tenho quase certeza, ele acaba complicando um pouco se houvesse o recurso de áudio, uma comunicação via áudio, por exemplo, uma chamada via Skype. Você acha que o recurso textual, que a comunicação feita somente através dos textos, é um recurso que acaba sendo um pouco carente em suprir as informações que o aluno precisa? E você acredita que isso poderia ser sanado? Você tem algum projeto? Você conhece alguma coisa que possa vir a ajudar? Olha, uma coisa bem interessante que substitui bastante, todas as plataformas AD têm isso, inclusive, são os chats de webconferências. Durante as aulas online, o professor, tanto no presencial quanto totalmente no EAD, o professor pode usar ferramentas que o aluno consegue se ver com os outros via webcam, consegue enviar imagens, consegue enviar texto e consegue falar via áudio. Então, uma solução seria essa. Uma outra era uma plataforma que permitisse envio de áudio, como por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram. O EAD, por ser à distância, acaba sendo uma alternativa para aqueles que não têm muito tempo para estudar, para frequentar a faculdade diariamente e ter uma graduação. E essa acaba sendo uma alternativa também para aquelas pessoas que já se formaram, que já saíram do ensino médio há algum tempo, pais, mães de família, que acabam optando por esse tipo de formação. Você acredita que o mercado está preparado para acolher esses profissionais que são recém-formados? Sim, com certeza, porque quando você se forma na modalidade à distância, não vem impresso no seu diploma a modalidade, vem impresso graduado em administração, graduado em pedagogia. E com todos os meios de aprendizagem, o aluno meio que tem que ser autodidata, porque nem sempre o que é lecionado em sala de aula é o suficiente, ele depende de estudar para fora também. E o EAD, o aluno tem mais isso, diferente do presencial, no EAD o aluno foca mais no estudo, ele busca mais sozinho. Então eu acho que o aluno do EAD tem um diferencial em relação a isso, ele consegue buscar mais, ter um pouco mais de conhecimento do que o aluno presencial. Você acha que o aluno do EAD, ele acaba tendo que ser um pouco mais proativo? Sim, com certeza. Porque às vezes ele não pode depender só do professor. Às vezes ele está estudando de madrugada e o professor vai responder só no dia de manhã. Ele tem que continuar os estudos. Realmente. Agora tem uma pergunta sobre o uso no ensino infantil dos aplicativos. Você acha que a falta de interação entre a criança e o professor pode prejudicar de alguma forma a socialização dessas crianças?
Sim, a gente pode comparar, por exemplo, jogos de simulador de fazendas. Quando você tem alguém ajudando aquela criancinha a jogar, alguém interagindo, ela vai progredindo, ela vai aprendendo o que pode, o que não pode. E quando o professor simplesmente deixa o aplicativo para o aluno e instrui ele somente o aluno, ele acaba desenvolvendo conhecimento próprio, ele não tem a necessidade de buscar, comparar com os amiguinhos. Então, acho que a interação deve ser feita a partir do professor. Ele tem que ter o respaldo de pedir para os alunos, as crianças, se comunicar com os outros, ver como está o progresso do jogo, se comunicar, de preferência algum jogo que dê para compartilhar a pontuação. Entendi. Agora vamos fazer uma pausa e no próximo bloco nós traremos algumas das perguntas da população. Estamos de volta com o Conectados. Nessa edição, nós estamos discutindo um pouquinho sobre o uso da tecnologia dentro do âmbito educacional. Para falar sobre isso, nós trouxemos o web designer Gunnar Correia. Agora, vamos ouvir algumas perguntas da população sobre o assunto. Meu nome é Nivaldo Neto, eu faço História, eu tenho 18 anos e a minha pergunta para o entrevistado é a seguinte: o que o senhor acha das plataformas mobile na sala de aula? O que você acha sobre a pergunta? Então, a plataforma, independente da plataforma, acho que ela, não tenho certeza, ela é válida para o ensino de aprendizagem, mas a mobile em específico, ela tem ganhado no mercado. Hoje em dia o aluno passa mais tempo com o celular, inclusive dentro de sala de aula, do que com os notebooks. Então, qualquer conteúdo que você conseguir aplicar primeiro para mobile, ele é bem mais válido do que você consegue aplicar para um computador comum. Entendi. A próxima pergunta é do Pedro, que é um aluno de História. Vamos dar uma olhadinha? Olá, meu nome é Pedro, eu curso História e tenho 18 anos. Minha pergunta é sobre o aplicativo História Online. Nesse aplicativo contém alguns resumos, videoaulas e slides. Eu gostaria de saber se esses resumos, que são bem curtos, eles ajudam no aprendizado ou confundem mais a mente do aluno que está estudando para uma prova, para o Enem, para um vestibular? Pedro acabou de perguntar um pouquinho sobre... Desculpa te interromper. Imagina. Mas ele acabou de perguntar um pouquinho sobre a forma com que esses aplicativos são mais resumidos. Se eles têm uma efetividade maior na educação. Quando o conteúdo é resumido, ele é um pouco carente em conteúdo. Então, o resumo, ele pode servir apenas como meio para poder o aluno recapitular o que já havia estudado. Se o aplicativo oferecesse conteúdos mais ricos, mais elaborados, mais complexos, com certeza teria um resultado e uma qualidade bem melhor. Entendi. Vamos conferir mais uma perguntinha. Oi, meu nome é Wilson, tenho 50 anos, sou professor da UniOeste e eu queria, na verdade, tirar uma dúvida, né? O que a tecnologia, na verdade, pode estar auxiliando os nossos alunos, né, no sentido de que eles tenham um aproveitamento melhor dos conteúdos que os professores repassam em sala de aula? Tem até uma tabela de comparação feita por algumas instituições de pesquisa que ele compara que quando o professor passa um conteúdo na sala de aula, ele tem uma porcentagem de aproveitamento. E para cada conteúdo tecnológico que ele vai utilizando, o professor vai utilizando, ele vai acrescentando um pouco mais de aproveitamento. Por exemplo, quando o professor apenas comenta na sala de aula uma informação ou passa na lousa, o aluno consegue memorizar poucas coisas. Mas quando o professor passa um vídeo com o mesmo conteúdo, com ilustrações e detalhes destrinchados, o aluno consegue memorizar muito mais fácil. Então, acho que, por exemplo, um recurso simples é o vídeos. E o vídeo pode passar um conteúdo muito rico de informação. O vídeo é um conteúdo rico de informação. Então, todas as tecnologias que forem agregadas à educação, cada uma delas passa um pouco mais de conhecimento. Ótimo. Esta edição do Conectados está chegando ao fim. Gunnar, muito obrigado por ter participado, viu? Obrigado eu pelo convite. Obrigado pela audiência. Nós te esperamos na próxima. Tchau, tchau.